pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História, e junto conosco está nosso intérprete de Libras, Jeremias, nosso professor querido Jeremias. Então, vamos começar a nossa aula de História de hoje. Então, o que vamos aprender hoje, né? Hoje nós vamos aprender sobre Revolução Industrial. Então, para entender esse assunto, eu trago algumas reflexões iniciais para a gente pensar hoje. A gente vai refletir, começando fazendo uma reflexão da atualidade. Então, bora pensar junto comigo? Então, vê aí. Tênis, celular, TV, videogame, calça jeans e etc, né? Vários produtos aí do teu dia a dia. Já pensou de onde esses produtos vêm? Como são produzidos? Por quem são feitos? Vocês já pensaram, pararam para pensar sobre isso? Outro questionamento para vocês refletirem. Você tem ideia de onde e quando teria surgido a primeira máquina? Né? As produções feitas por máquinas? As primeiras indústrias no mundo? Onde foi o país? Quando aconteceu? Como aconteceu? Né? Você consegue imaginar agora, hoje, o seu mundo sem as máquinas? Primeiro, eu não estaria nem aqui dando aula a vocês, porque seria impossível, né? A gente só está aqui na televisão, fruto da invenção das máquinas, fruto da Revolução Industrial. E esse é o assunto de hoje, que a gente vai entender como foi esse processo. Então, Revolução Industrial é o processo que levou à substituição das ferramentas manuais pelas máquinas, da energia humana, né, a força de trabalho humana, pela energia motriz dos motores e do modo de produção doméstico, que era artesanal, pelo sistema fabril, as primeiras fábricas, ok? Então, onde tudo começou, o pioneirismo em inglês. Lembram dessa palavra? Inglês vem de que país? A lembrar e acertaram, com certeza. A primeira Revolução Industrial ela vai ocorrer justamente na Inglaterra, entre 1760 a meados de 1850. A gente vai ficar nesse assunto focado só nessa primeira Revolução Industrial, nesse início aí da Revolução Industrial. E aí, quais foram os motivos que levaram ao desenvolvimento das primeiras fábricas, ao surgimento das primeiras máquinas, né? O que contribuiu para isso? A gente vai voltar lá no assunto da aula passada, né? O acúmulo de capital pela Inglaterra. Então, a Inglaterra do século XVI e XVII, ela investiu muito no mercantilismo. O que era essa política econômica? A primeira política econômica do capitalismo, que era a venda de mercadorias e o acúmulo de riquezas, de metais preciosos, ok? E também a mão de obra barata, porque muitos camponeses vão sair dos campos por não ter onde plantar e vão para os centros urbanos vender a sua mão de obra para os burgueses comerciantes daquele período. Isso gera mais lucros para a burguesia. E também as reservas de carvão mineral e ferro. A Inglaterra, gente, ela é rica em minério de ferro e carvão mineral. Essa fonte de energia e esse minério vai contribuir para a fabricação das primeiras máquinas, tá? E pela primeira fonte de energia, que era o uso do carvão mineral, água a vapor, depois o carvão mineral. E aí, gente, o ferro, antes as primeiras máquinas foram construídas com madeiras e depois foram sendo substituídas com o uso do ferro. O puritanismo, burguesia, investia no desenvolvimento de ideias, quem tivesse ideias que pudesse fazer com que eles produzissem mais, para ganhar mais, então ele estava injetando dinheiro nessas invenções, nessa revolução científica que ocorreu lá na Inglaterra do século XVII. e século XVIII, né? E a Revolução Gloriosa
poderosa, lembra, que deu estabilidade política aos ingleses, e aí eles pararam daquela fase de conflitos lá no século XVII, e isso fez com que o parlamento também tomasse força nas decisões políticas e trouxessem para a Inglaterra políticas que favoreciam o crescimento econômico. Então, tudo isso, todos esses pontos aí, vai contribuir para que a Inglaterra seja o primeiro, pioneiro na Revolução Industrial. Então, como era a vida antes das fábricas e das máquinas? Você consegue imaginar? Porque a gente já nasce em um mundo cheio de máquinas, né? Vocês, principalmente, que é uma geração mais avançada do que a minha. Então, vocês nasceram no mundo da informática, no mundo dos sites, dos relacionamentos, através do celular e outros meios de comunicação. Então, vocês é a geração avançadíssima em relação à tecnologia. Mas vocês conseguem imaginar como eram as pessoas antes do surgimento dessas máquinas? Então, antes da Revolução Industrial, as formas de produção nas cidades da Europa era através do artesanato e da manufatura. O artesanato, tá? O artesão dominava todas as etapas de produção. Eu vou trazer um exemplo para vocês, que é a confecção de um sapato. Aí eu vou dar o exemplo de como é o domínio de todas essas etapas da produção. Então, o sapateiro, ele projetava o modelo do sapato, ele costurava, ele colava, ele cortava, ele pregava, tá? Ele começava do início ao fim, ele tinha o conhecimento do processo dessa produção do início ao fim, ele mesmo comercializava e ele mesmo lucrava daquela produção. Então, o artesão, ele tinha todo o domínio da produção do início ao fim. Mas, professora, ainda existe artesanato nos dias de hoje. Não para sustentar o comércio consumidor. O artesanato hoje está ligado à questão cultural, à expressão artística de uma determinada cidade. Aí tem lá os artesãos, ok, mas não que sustente o consumo mundial em relação aos produtos, tá? E aí se passou do artesanato para a manufatura. Como se deu esse processo? O trabalho realizado com o uso de máquinas manuais. Então, já se começaram a inventar máquinas, mas manuais, com a força, né, do trabalhador. A produção era realizada em oficinas, já não era mais na casa do artesão, agora era na oficina, e quem era dono dessa oficina era o burguês, o proprietário lá dessa oficina. E as manufaturas, né, têm início no processo de divisão do trabalho, especialização do trabalho. Por quê? Cada um vai ficar com um processo da etapa, né? Cada um vai ficar com uma etapa dessa produção. E quase todas as manufaturas pertenciam ao empregador, já que ele, né, mantinha os trabalhadores assalariados. Então, quase todo o lucro da produção feita nas oficinas ficava na mão do burguês, do empregador, porque quem trabalhava para eles, eles pagavam em troca do seu serviço um salário. E aí eu trago uma imagem para a gente ver esse processo de manufatura em uma dessas oficinas. Observe aí na imagem. Um homem na mesa ali cortando o couro, outros já colando, costurando e fazendo outro processo. A outra mulher já fazendo a medição ali no pé do cliente que está ali sentado, que com certeza ele encomendou um sapato, e está aí cada um fazendo uma atividade, mas eles ainda tinham conhecimento do que eles iam fazer, tá certo? Então, cada um já começou aí uma certa divisão do que cada um ia fazer na produção, né, na confecção daquele produto. Mas houve uma outra mudança, passou de ser manufatura para maquinofatura. A palavra já vem, ó, máquinas, né? A utilização da máquina. Então, com a utilização da máquina em substituição às ferramentas e ao próprio trabalho do ser humano.
A máquina agora, ela vai fazer o trabalho do homem. Então, naquele período, quando surgem as máquinas, os homens ficaram muito aperreados de ser substituídos por ela. Inclusive, até a gente, o professor, que teve uma época que a gente pensou que ia ser substituídos pelos computadores, né? Mas a gente viu agora, mais que nunca nessa pandemia, o quanto o professor e o aluno precisam estar juntinhos, né? Mas o homem daquele período também pensou que ia ser substituído pelas máquinas. Então, o homem, né, ele perde o seu trabalho. Agora, de vez de ele fazer o produto, quem vai fazer o produto é a máquina. Vê que situação? Então, o trabalhador, ele não é dono mais dos meios de produção. Então, ele não vai ser dono mais das ferramentas porque não tem mais ferramenta, vai ser uma máquina. E ele também não vai ter dinheiro para comprar máquinas, porque as máquinas são muito caras. Vocês sabem quanto é uma máquina de uma empresa dessas? É caríssima uma máquina de produção, tá? E aí os trabalhadores não têm condições de bancar isso. Então, eles perdem, eles não são mais dono do processo que vai trazer o produto. E aí a burguesia que controla essa produção, porque eles têm o capital, eles têm o dinheiro, porque eles vêm acumulando riquezas. E aí eles vão comprar as primeiras máquinas e ser o dono das primeiras fábricas. Vai surgir as primeiras fábricas e quem vai ser o dono? O burguês que tinha dinheiro e tinha capital para comprar elas. E o trabalhador, não. A única coisa que vai restar para o trabalhador, que vai surgir uma nova classe social, que é a chamada operários, é a vender a sua força de trabalho. Eu só posso vender agora a minha força de trabalho, porque agora eu não domino mais nenhum processo da produção. Então, eu vou mostrar para vocês aí uma máquina a vapor de 1765. Vejam aí a máquina na imagem. Das primeiras máquinas a vapor, tá? E aí a máquina a vapor de James Watt, tá? A vapor, fonte de energia que vai tornar possível substituir aí a força muscular pela uma energia mecânica. Então, o surgimento dos primeiros motores. E aí vejam só na imagem o motor a vapor, tá? Que vai ser essencial para o aumento da produção. Algo que antes era produzido de forma manualmente, imagina agora com a introdução de uma máquina com a velocidade de produção de um motor. Então, a velocidade de produção vai aumentar muito mais. Além da velocidade de produção, ainda vai ter a velocidade dos transportes, porque vai ter as invenções de novos transportes. Vejam aí na imagem uma locomotiva que se criou naquele período, né? As primeiras invenções, as primeiras locomotivas. Gente, olha aí, ó, ela substituía aí 3 charretes que antes era conduzida por cavalos, agora estava carregando mais pessoas numa velocidade maior, ainda além disso, produtos. Então, os meios de transporte nessa revolução industrial vai ganhar uma velocidade muito maior. Agora era o quê? 40 km por hora, as primeiras máquinas, os primeiros automóveis, as primeiras locomotivas. Para a gente do século XXI, a gente acha isso muito lento. Mas para as pessoas que passava um dia para chegar em outra cidade, 2, 3, e agora chegar no mesmo dia, era um avanço imenso para a ciência daquela época. Então, as fábricas e o tempo do relógio. Vocês sabiam que foi com o surgimento das fábricas que a gente começou a usar o relógio hora? Por quê? Porque as pessoas antes das fábricas se guiavam pelo tempo através do tempo do sol, através do sino das igrejas, a hora do almoço, a hora da missa da tarde. Tá? Ele se guiava pelo sino da igreja, se guiava a luz do sol, mas agora foram introduzidos a hora relógio por causa da hora da produção. A hora que eles tinham que pegar na empresa, a hora que eles iam almoçar, a hora que eles iam largar, tá? Então, era tudo controlado pelo relógio, o horário de entrada, saída, almoço, descanso. Então, foi introduzido a hora relógio. E aí, o desafio do dia, você vai conversar com alguém sobre o assunto que você aprendeu hoje na aula de história,
para poder exercitar a oralidade. Se comunicar é importante, é fundamental para o processo de aprendizagem. E não esqueça de ler mais sobre o assunto, tá? No livro de História, no capítulo 5. Então, gente, tchau, até a próxima aula.